Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimo, tudo na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Jesus Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Vim aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, né? Estamos em 1 de Samuel, no capítulo 21. Vou começar a ler, eu tô demorando demais para ler a Bíblia. A iluminação não tá muito boa aqui em casa, porque já está de noite. Cheguei do serviço tem pouco tempo. Então, gente, sem muita conversa, quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha e bora ler a Bíblia. Luz para o nosso caminhar, né? Nesse mundo de trevas. E o 21 começa assim, eu vou ler por aqui, para poder ver os subtítulos de cada capítulo. Então, gente, sem muita conversa, bora para a leitura. 21. Davi vai ter com o sacerdote Aquimeleque. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aquimeleque. E Aquimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi. E disse-lhe, por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aquimeleque, o rei me encomendou um negócio. E me disse, ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhe tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E, respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os mancebos se abstiveram das mulheres, e respondeu Davi ao sacerdote. Ele disse, sim, em boa fé as mulheres se nos vedaram desde ontem. E anteontem, quando eu saí, os vasos dos mancebos também eram santos. E em alguma maneira é pão comum. Quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali, pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, e do meu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aquimeleque, não tens aqui a mão lança ou a espada alguma? Por que não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas? Porque o negócio do rei era apressado. E disse ao sacerdote, a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está envolta num pano, detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi, não há outra semelhante dama. Davi foge para Aquis, rei de Gate. E Davi levantou-se e fugiu naquele dia de diante de Saul, e veio a Ax, rei de Gate. Porém os criados de Ax lhe disseram, não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Ax, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles. E fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Ax aos seus criados, eis que bem vedes que este homem está louco, por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis a este que fizeste doidice diante de mim? Há de este entrar na minha casa? 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos, a toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer a mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. E ouviu Saul que já se sabia de Davi, e todos os homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá.
debaixo de um arvoredo, em Ramá, e tinha nas mãos a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filho de Benjamim, dar-vos a também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e far-vos a todos os chefes de milhares e chefes de centena, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim. E mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu servo, minha armas cilada, como se vê nesse dia. Então respondeu Doeg, o Idumeu, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: Vir a Nob. E Aquimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor. Ele deu mantimento, ele deu também espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aquimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa do seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o teu filho de Jessé? Pois desde-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia? E respondeu Aquimeleque ao rei, e disse: E quem entre todos os seus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele. A Deus. Longe de mim, tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito menos, nem pouco. Porém o rei disse a Aquimeleque: Morrerás certamente, tu e toda a casa de seu pai. E disse o rei aos da sua guarda, os que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então diz o rei de Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Idumeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens, que vestiam éfode de linho. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, e até os bois, jumentos e ovelhas, passou a fio da espada. Abiatar, um dos sacerdotes, escapa e vem ter com Davi. Porém escapou um dos filhos de Aquimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia, que, estando ali, Doeg, o Idumeu, não deixaria de eu denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as armas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte também procurará a tua, pois estará salvo comigo. 23. Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila. E saquearam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei a esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirá aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aquimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquiava este mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: Traz aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me não os cidadãos de Keila na sua mão. Na sua mão?
Descerá Saul com o teu servo? Tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz eu saber ao teu servo. E disse, o Senhor descerá. Disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saul? E disse ao Senhor, entregariam. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Saul persegue Davi no deserto de Zife. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zife. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os cifeus a Saul, a Gibeá, dizendo, não se esconde Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente, desce conforme a todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregarmos-lo na mão do rei. Então disse Saul, benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois diligenciai ainda mais e sabei notai o lugar que frequenta a quem eu tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim, com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre os milhares de Judá. Então se levantaram eles, e se foram a Zife, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campanha à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens, para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo, apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou e perseguia Davi, e foi-se ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Sela Hamalecote. E subiu Davi dali, e ficou nos lugares fortes da Engede. 24. Davi corta a hora do mando de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo, eis que Davi está no deserto de Engede. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi, e dos seus homens, até aos cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde estava uma caverna, e entrou nela. Saul a cobriu os seus pés. E Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia na qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas suas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos seus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos homens, o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo, Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul, por que dás tu ouvido às palavras dos homens que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Eis que Davi procura o teu mal? Eis que esse dia os teus olhos viram, que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nessa caverna.
E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto, na minha mão, porque cortando-te eu a orla, tomando manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma. E não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida, para me tirares. Julga o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu ao rei de Israel? E quem persegues? Há um cão morto? Há uma pulga? O Senhor, porém, será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, é esta a tua voz, meu filho, Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o teu inimigo, o deixarei ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. 25. A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. 25. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o plantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramã. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosquendo as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto de Nabal, Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 mancebos e disse ao mancebo, subi ao Carmelo, e ainda a Nabal, perguntai-lhe, em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tem tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram convosco. Agravo nenhum lhe fizeste, nem coisa alguma lhe faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o a teus mancebos, e eles dirão, esse mancebo, pois, acham graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi. E Nabal respondeu aos criados de Davi, e disse, quem é Davi, e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e eu daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme a todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada. E cingiu também a Davi, a sua, e subiram após Davi. Uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os mancebos o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons, e nunca somos agravados dele. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que has de fazer, porque já te todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial.
que não há quem lhe possa falar. Deixa eu ver aqui até onde vai esse. Só vou ler esse finalzinho aqui do 25. Abigail apazigua Davi. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostados e 100 cachos de passas, 200 passas de figo passados, e os pôs sobre o jumento. E disse aos seus mancebos: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. E encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, que em vão tem aguardado tudo quanto esse tem no deserto. E nada lhe faltou, e tudo quanto tem, ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés, e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixe, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvaste. E agora, tais quais Nabal, sejam os seus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. E agora, essa é a bênção que trouxe a tua serva a meu senhor. Desse aos mancebos que andam após das pisadas do meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor. Porque o meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tens achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se alguns homens para te perseguir e para procurar tua morte, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como no meio do côncavo, numa funda. E há de ser que, usando o Senhor como meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem dito de ti, e te tives estabelecido chefe sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito é o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito os teus conselhos, e bendito tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvaste. Porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieres ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinhas trazido. Ele disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz, e tenho aceitado a tua face. E, vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, com um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender a palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou com ele como pedra. E aconteceu que, passando quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E, ouvindo Davi que Nabal morreu, disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para tomá-la por sua mulher. Vindo depois os criados de Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tornar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra, e disse: Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou, e montou num jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas. E ele seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Também tomou Davi Aquinoã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, e Palti, filho de Lais, o qual era de Galim.
Então, gente, vou parar aqui no final do 25. A gente vê aqui, né, o Davi fugindo de Saul. Tem uma parte que ele vai numa caverna, se esconde. E Saul entra. Ele poderia, naquela hora, ter matado, né, o Saul, mas ele não quis fazer isso. Ele tinha muito respeito com Saul, porque ele falava que Saul era ungido de Deus também. A gente vê aí depois, né, o que aconteceu com Nabal. Depois a esposa dele ficou sendo esposa de Davi. Ai, gente, então a leitura da Bíblia, esses capítulos foi esses. Vamos continuar lendo. Tô ainda no Antigo Testamento. Eu quero chegar logo no Novo, que quando a gente começa a viver na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E no Antigo Testamento eles viviam na lei. Então, gente, um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Vamos ler a Bíblia. Os dias maus estão na terra, está cada vez pior. E a Bíblia fala que quando a gente lê isso aqui e guarda na nossa mente, o inimigo pode vir, mas não vai tirar, né? A fé nos nossos corações. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura da Bíblia, se assim o bom Deus permitir.